do Congresso Internacional do Livro, que nessa noite incrível e quente abre oficialmente também o 4º Salão Internacional do Livro e a 5ª edição da Talp Comunicação. E na oportunidade apresento o lançamento das exposições que farão parte dessa grande celebração da literatura. Esse evento tem a realização da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria Mato Grosso, conta com a organização da presidente e coordenadora Lene Chiarello Ziliotto e da equipe diretiva da AGEB Mato Grosso. A Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil foi fundada em 1970 e a Coordenadoria Mato Grosso, dia 1º de setembro. Estamos fazendo aniversário e viemos comemorar com vocês. A Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil tem a missão de valorizar, divulgar a produção literária e cultural feminina, mas nem por isso não inclui os homens, que são tão importantes nesse processo. Dia 1º de setembro de 2023, estamos com 2 anos de idade. Comemoramos, portanto, 2 anos de existência no dia 1º de setembro. Para comemorar a existência de tantas ações em prol da cultura, teremos uma confraternização com bolo e também os parabéns no final dessa apresentação. Gostaria de cumprimentar com todo respeito e gratidão todas as autoridades presentes, escritores, artistas, ilustradores, palestrantes, professores, acadêmicos, convidados, amantes da cultura que prestigiam esse momento tão especial e a família de cada um deles que fez com que os sonhos de cada um se tornassem realidade, porque não é fácil escrever, e não é fácil publicar, e não é fácil ler num universo onde tudo é muito rápido, né? Onde as páginas do livro foram substituídas pelo sobe e desce dos dedinhos nervosos, não é? E vamos começar com a composição do dispositivo de honra. Convidamos ao palco os integrantes do dispositivo, primeiramente a ilustríssima senhora Lene Ziliotto, presidente, coordenadora e fundadora da AGEB Mato Grosso. Convido também o ilustríssimo senhor Júlio César Beltrame Benatti, diretor político-pedagógico e financeiro da Unemate, campus de Sinop. Convido Sandra Donato, vereadora e presidente da Procuradoria da Mulher em Sinop, Mato Grosso. Representando a secretária municipal de Educação de Sinop, senhora Salete Vicente Rodrigues, a senhora Márcia Campos Assunção. Convido o professor Elton Brito Ribeiro, pró-reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, FMT Sinop, Mato Grosso. Convido Davidson Pinto, diretor-presidente do Grupo FACIP, está presente? Daniela Melhorança, diretora executiva da União das Entidades de Sinop. Senhor Ari Carvalho, presidente da Associação de Belas Artes de Sinop, ABASP. A Diane Pita, escritora e diretora da Companhia de Dança Aurora. Nesse momento, convido todos os presentes para o momento solene execução do nosso hino nacional brasileiro.
fogo heróico, brado, retumbante, sol da liberdade, raios múltiplos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior dessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Pátria mãe, salvação, Brasil, sonho intenso, raio vivo, de amor e de esperança, terra desce. Se eu formoso céu e sonho olímpico, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, recebe sorte e paga do colosso. Se teu forte, verás o filho teu não foge a luta. Ninguém amora a própria morte, guerra dourada. Entre outras rimas, fugas e pátria amada. Dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Podemos tomar os nossos lugares. E eu peço nesse momento, passo a palavra para a vereadora e presidente da Procuradoria da Mulher em Sinop, Sandra Donato. Obrigada. Boa noite. Opa, ele demora um pouquinho. Depois eu juro. Boa noite a todos. Eu quero aqui, em nome da lei, implementar esse belíssimo dispositivo, parabenizar esse movimento que a GEB está realizando no nosso município. Quero aqui agradecer a presença da palestrante dessa noite, que veio de fora, que está aqui nos agraciando com a sua presença. E dizer que para Sinop, é uma alegria. Este movimento fazer com que profissionais da educação, jornalistas e os demais que são em prol da causa, fazer esse momento de reflexão, fazer esse momento de diálogo, quanto ele é importante para o nosso município, e sem contar na semana do aniversário da nossa cidade. E eu quero deixar aqui para vocês que nós possamos sempre, enquanto mulheres, se reunir, enquanto munícipes do nosso município, se organizar e evidenciar o que o nosso município tem de melhor oferecer. E parabenizar cada escritor, cada um que se dedicou, cada um que tem se doado, que tem colocado nos seus livros a emoção, a história, a vida, proporcionado que os leitores possam se beneficiar de algo produtivo. E eu quero deixar aqui uma reflexão. Eu quero dizer a vocês que nessa noite, este espaço que a GEB está proporcionando aos escritores, jornalistas, comunicadores, as mulheres que sentem, que pensam e transformam emoções em textos, memórias e resistência. Em cada linha que se escreve, há dores caladas, há amores vividos, coragens cultivadas. Há também silêncios que falam alto e palavras que acolhem. Hoje celebra-se a escrita que sente, que pulsa, que atravessa. Que seja uma noite de escuta, de troca e, acima de tudo, de presença verdadeira. E hoje eu venho aqui agradecer, em nome da Câmara de Vereadores de Sinop, enquanto mulher, enquanto representante das mulheres do PPW do nosso município, a honra de estar aqui falando e parabenizando, agraciando este evento que tanto alegra o município de Sinop. Muito obrigada.
Passo a palavra nesse momento ao professor Elton Brito Ribeiro, pró-reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, FMT Sinop. Obrigado. Boa noite. Quero também aqui nessa noite, em nome do professor Júlio, que nos recebe mais uma vez aqui na UNEMAT, parabenizar pelo evento, por aquilo que vocês estão inspirando, porque vejo aqui pessoas que serão inspiradas nessa noite, escritores, jornalistas e aqueles que irão promover o futuro, não só aqui da nossa cidade, mas também da nossa nação. Dizer que a UFMT também está de portas abertas, nós já conversamos ali do compromisso do ano que vem de trazer as palestrantes também, nós temos ali talentos que nos inspiram muito, a vereadora também, em nome do município, e saudá-las, que tenham uma boa noite e boas palestras também. Obrigado. Nesse momento, passo a palavra ao senhor Júlio César Beltrame Benatti, nosso anfitrião, diretor político, pedagógico e financeiro da UNEMAT, campus de Sinop. Boa noite a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos à UNEMAT. Em nome da vereadora professora Sandra, cumprimento todo o dispositivo, cumprimento vocês também. E a gente tem na Unicine uma comissão que a gente chama de Comissão Pró-Fortalecimento de Sinop como polo de educação, esporte e cultura. E nessa comissão, dona Nívia participa, professor Elton, Dani, e a gente tem discutido muito a cultura na cidade, né? E como faltam eventos como esse. E aí eu aproveito para parabenizar a senhora Lene pela organização, a GEB pela organização, por trazer ao nosso município oportunidades para a gente vivenciar a cultura, para a gente experimentar a cultura, o que é ainda muito carente, infelizmente, no nosso município. Então, gostaria de desejar a todos um ótimo evento, com certeza será muito produtivo, um evento com muitas atrações, feira de livro e tudo mais, hoje e amanhã, então, todos muito bem-vindos, aproveitem bastante essa oportunidade. Pessoal, uma ótima noite a todos e muito obrigado. E nesse momento eu passo a palavra a Lene Zilioto, presidente, coordenadora e fundadora da GEB Mato Grosso, e já declaração oficial de abertura do Congresso. E é daqui e é lendo, senão a gente sai daqui amanhã. Eu adoro o microfone. Antes da abertura oficial, dizer que nós humanos somos falíveis, isso é fato, e compreender isso é necessário. Então, na organização de um evento como esse, muitos imprevistos acontecem. Inclusive, o protocolo aqui todo rabiscado e passa batido algumas coisas. Eu quero convidar, mesmo que seja para o finalzinho, a subir também, compor o nosso dispositivo, as outras duas palestrantes de hoje, Nívia Melhorança e a Ana Cedilha, as duas palestrantes de hoje. Então, hoje nós teremos 3 palestras, com a Diane, com a Nívia e com a Ana, para vocês conhecerem e saberem da nossa programação de hoje. Iniciando, então, em nome da Diane, que vem lá da Bahia, eu quero cumprimentar o dispositivo, em nome do professor Júlio, que é o nosso anfitrião aqui, eu quero cumprimentar as autoridades presentes, em nome da Sandra Donato, eu quero cumprimentar todo o público aqui presente, mulher que nos representa no parlamento, e a Daniela Melhorança, ela está como diretora executiva da Unicine, mas ela é argeliana e agora é minha vice-presidente. Então, ela é vice-presidente da GEB e eu quero cumprimentar as argelianas aqui presentes, inclusive a palestrante de amanhã, que é a argeliana de São Paulo, e a Diane é a Juliana da Bahia. É com grande alegria e gratidão que eu declaro aberto o 3º Congresso Internacional da GEB Mato Grosso, evento que integra as comemorações do aniversário de Sinop e que reafirma o compromisso da nossa entidade em dar voz à palavra feminina através da literatura e do jornalismo. Declaro igualmente abertas a 6ª edição do Salão Internacional do Livro, a 5ª edição da Talk Comunicação e as exposições Diferentes Linguagens, O Pem pelo Pantanal e Artistas da Abasque.
com curadoria de Ari Carvalho, presidente da Associação de Belas Artes de Sinop. Quando fundei a AGEB Mato Grosso, aqui em Mato Grosso, em 2023, eu assumi um desafio de abrir caminhos para que a palavra de mulheres escritoras e jornalistas fosse ouvida, respeitada e celebrada. Hoje, apenas 2 anos depois, nós colhemos frutos grandiosos, uma trajetória marcada por eventos memoráveis e segue se projetando com ousadia. Esse congresso, com a sua programação rica em livros, palestras, artes, diálogo, é um palco de transformação, um espaço com ideias que florescem e talentos que se revelam na cultura e se fortalecem como pilar de uma sociedade leitora, crítica e consciente. A minha gratidão ao Unimar, a nossa anfitriã, e aos nossos parceiros institucionais e pessoas também. A Universidade de Mato Grosso, como eu falei, Centro de Formação Continuada da Rede Municipal, o Departamento de Cultura de Sinop, a ABASC, a REFEX, a Companhia Aurora de Dança, da Diane, o Rotary Club Sinop Tarumã, Anjos Colchões e Sofá, Escola Militar Tiradentes, professora Graciele Marcos dos Santos, e o apoio incondicional que nós sempre tivemos desde o nosso primeiro congresso da Prefeitura Municipal, com o apoio da Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Por fim, a minha reverência é a Deus, que é o comando da vida. É Ele que decide se nós estamos aqui hoje e amanhã. Pela saúde, pela inteligência, pelas bênçãos e pela sabedoria. Pela vida e por tudo que sustenta e nos inspira a estarmos aqui como hoje. Deus é fonte, alicerce e é o nosso norte seguro. Que Ele continue a iluminar nossos passos, abençoar cada iniciativa que promove a cultura, o conhecimento e a transformação. Eu desejo a todos um congresso grandioso, produtivo e inesquecível. Muito obrigada. Opa! Bom, lembrando que amanhã já está oficialmente aberto, mas amanhã o dia inteiro nós teremos a exposição, já está aqui na entrada, a exposição PEN pelo Pantanal, fotografias do Pantanal dos membros do PEN Clube do Brasil, Paulo Fânia e Lene Zilioto, com poesias de outros membros do PEN Clube para o Mato Grosso, e cujo representante é o jornalista Elias Neto, que esteve presente, inclusive, no Natal de Comunicação em março desse ano, lá em Lucas do Rio Verde. Teremos também na exposição Diferentes Linguagens, com ilustrações do artista cuiabano Adriano Figueiredo e da artista gaúcha Maria Amélia Geller, em memória dessa grande artista, que ilustra um livro de poesias As Cores dos Amores, da escritora Lene Zilioto. Eu peço nesse momento que se desfaça o dispositivo, que me ajudem a botar as cadeiras de lado, para poder apreciar, né, o espetáculo que nós vamos apresentar agora. Peço somente que a Dione vai dar esse show para nós, terminar isso aqui. Vamos tirar as cadeiras. E nesse momento, peço que todos se preparem, porque vamos começar o nosso circuito de palestras dessa noite. Teremos 3 grandes manifestações da palavra. A Diane, deixa eu te dar um abraço. E a nossa primeira agora é um show meu à parte. Não é somente uma palestra. Ela é uma palestra show. Agora você vai esquentar. Que será feita por Adiane Pita e Caroline Marques, de Salvador, Bahia. Povo bom. Obrigada. Demais. Obrigada. Né? Gente, eu trabalho com um baiano. E é bom demais, né? Quem teve a possibilidade de trabalhar com o povo nordestino é maravilhoso. Nós temos a bênção de ter um Brasil com gente tão diferente e tão igual, né? No seu sentido de coração, de sentimento e de acolhida. Queria falar sobre a Caroline. A Caroline Marques é bailarina, a Diane Pinto é palestrante, escritora, bailarina de dança contemporânea inclusiva e autora do livro E Por Que Não?
Ela dança o que ela fala. O corpo fala o que a alma sente. Ela é associada efetiva da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, a AGEB, Coordenadoria da Bahia, está aqui hoje para dar um espetáculo para vocês. Aproveitem sem moderação. Acho que eu vou procurar essa água ali na mesa e avisar a Carolina. Essa água para elas. Mais uma vez. E por que não, né? Eu acho que pelo menos isso vocês vão levar para casa nesse questionamento. Por que você não dança mais? Já parou para pensar quanto tempo você não dança? A maioria olhando aqui por cima, mais ou menos na minha faixa etária, o meu modelo de fabricação, né? A gente dançou muito, o modelo de fabricação gostou, né?
A gente dançava muito na nossa adolescência. E o que aconteceu que a gente foi perdendo esses pequenos prazeres da vida ao longo do nosso envelhecimento, né? Ou envenenamento. Será que é assim? Vamos deixar nossa alma dançar um pouquinho, né? Mais uma vez, uma salva de palmas para as meninas. Vai falar? A Jane. Água ali para elas, tá? Pode falar, fica à vontade. Boa noite. Tá certo. Obrigada. Foi só um ensaio, tá? A gente pode melhorar sempre. Boa noite. Boa noite! Ai, agora arrepiei. Começou primeiro do frio, né? Vocês devem ter percebido que eu tremi aqui horrores, mas foi do frio, o ar-condicionado. Ai, gente, eu tô tão feliz de estar aqui. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Aos meus familiares, meus pais que me botaram no mundo para eu causar, né, Lene? A Lene, por essa conexão transformadora. Gente, eu vou começar dizendo que eu tinha uma data para que assim, as coisas não começassem a caminhar do jeito que eu gostaria na minha vida. Eu tinha uma data para ir embora. Pois é sério e é muito forte isso. E aí eu conversei com Deus, uma conversa muito séria com Ele. Eu sou dessas, viu? Se eu sou filha do Pai, eu tenho que conversar com o Pai. E aí disse para Ele, muita luta, muitos desafios. Não que eu não queira continuar, porque eu sei que todas as vidas, todas as histórias são desafiadoras, mas do jeito que está, eu não estou gostando. E aí o que é que eu tenho que fazer? Porque eu estou pronta para chegar, para mudar, para transformar. E também para me conectar com as conexões que transformam vidas. Agradecer a Lene pelo convite de estar aqui. Agradecer por uma amizade que eu tenho, a Thaís Teles, que me homenageou no livro, onde nós somos coautora do Mulheres Notáveis de 2025. E dessa homenagem que ela fez no livro da Lene, gente, e da conversa que eu tive muito séria com o Papai do Céu, eu estava realmente zangada com a vida, com o universo e com o retorno. Aí eu venho falar de fé, de esperança, da força feminina. Sozinha, nós vamos longe, mas unidas, nós somos imbatíveis. Mas enquanto a gente não começar a praticar isso na íntegra, o trabalho vai ser de formiguinha. Mas quando nós encontramos as pessoas certas nos nossos caminhos e com os olhares acolhedor, humanizado e inclusivo, o acesso fica mais fácil. Só agradecer por esse momento aqui, por todo esse movimento, né? E por que não? É o meu primeiro livro, onde eu falo da minha história de vida, trazendo motivação e contando para vocês das superações, mas que nada é fácil. E aquela música, fácil, extremamente fácil, eu tenho fé que eu hei de encontrar, né? Esse fácil. Mas até então, eu tenho 55 anos de delícia, desculpa, mas é o que eu sou. E depois desse livro e depois dessa conexão com a Lene, depois do convite, depois de estar nessa história belíssima de várias mulheres sendo coautora do Mulheres Notáveis, as portas começaram assim não vou dizer que se escancarar não, ainda não está não, mas está abrindo portas, estou conhecendo pessoas, escritoras, fortalecendo essa energia feminina e essa união que eu já acreditava que existia, porque eu fazia acontecer, só que eu queria me conectar com mais energias que também faziam acontecer. E aí o Papai do Céu disse assim, menina, não encha muito meu saco, não, porque faça por ti que eu te ajudarei. Mas eu não estava entendendo muito bem.
O caminho é trabalhar com amor, fazer com prazer, muita dedicação, fé, não desistir nunca, né? E as adaptações que a gente tem que fazer nas nossas vidas para que tudo venha acontecer. O chão aqui talvez escorregadio para mim, né? E assim, mas a força feminina, a minha parceira, minha companheira Caroline, ela veio representando a companhia de dança Aurora, que nós temos todas as idades. Quero voltar aqui com minhas outras bailarinas, uma de 70 e poucos anos, outra de quase 80. Gente, elas aprontam horrores, viu? É lindo de ver elas dançando. Dessa vez elas não puderam vir, mas a Caroline veio representando e é uma levantando a outra. É como na coreografia. Ela me reergueu ali na hora que eu mais precisei, mas depois eu vim com as minhas possibilidades e dei a mão para ela. E juntas a gente vai seguindo. Então, e por que não, gente? Eu não sei nem se pode, mas ele tá lá fora, viu? Me leva para casa que eu te conto uma história. E tá vindo aí já o segundo livro, e dessa vez, gente, eu vou contar um segredo. Ele tá melhor do que o primeiro. O primeiro foi o pontapé inicial, sabe por quê? O segundo vem com a mentoria aí. Eu não sei se vocês conhecem uma escritora chamada Lene Zilioto. Olha, gente, eu não vou contar muito, não. Só pode falar o nome do segundo livro, né? Ela me autorizou, então eu vou falar. Asas Invisíveis. Acessibilidade à saga de uma PCD. Gratidão. É um momento ímpar. Porque aqui é a soma que multiplica. Vamos seguir, porque é possível. Fácil não vai ser, não. Mas é possível. Gratidão. Meninas, oi. Eu gostaria de chamar a Lene aqui no palco para entregar um mimo para nossa palestrante. Não, sim. Quem manda sou eu tô com o microfone, né? Depois ela me pega, mas eu sou o microfone. Se um dia derem um microfone para vocês, meus amores, peguem e não larguem, que é uma sensação de poder, tá? Não. É, isso. Fotos, claro. E uma salva de palmas, né? Cadê o passador? Gente, olha só. Aproveita sem moderação, tá? Fiz com muito carinho esse sal de banho para você. Olha só. Já dei spoiler, gente. Que coisa boa, né? A gente lembrar das coisas que a gente fazia para ficar feliz quando a gente estava estressado. E hoje, eu acho que você vai levar um monte de tarefinha para casa amanhã, né? Vai ficar bem melhor. É sexta-feira, é um bom dia para a gente reconectar com essas coisas, né? Não tenho meio. Já que a gente vai falar de reconexão, vamos falar de ir além da imaginação. O que é a leitura? Quantas vezes a gente queria fugir da nossa realidade através de um livro? O lado bom é que os livros geralmente te traziam conhecimento, experiências, pontos de vista, pensamento crítico. Porque mesmo que você não concordasse com o que estava escrito, você exercitava o seu pensar. Não concordo. Tá, por que não concordo? Então você exercia a capacidade de gladiar até consigo mesmo, através das ideias de outra pessoa que você de repente nunca ia conhecer. Eu gostaria de chamar ela agora para a nossa segunda palestra, e a palestra é: quem fala e escreve bem vai mais além. Eu ouvi isso de um professor meu na 8ª série. Nívia Melhorância, da VPW Sinop. Venha para cá. Boa noite. Então, esse tema, quem fala e escreve bem,
Será que vai mesmo além? Vou esperando. Aí. Isso é um processo, né? Uma ideia vira um pensamento, o pensamento vira palavra, a palavra vira ação, que transforma, que muda, que move. Então, a palavra é motivação. Opa. A palavra falada, ela é presencial, ela faz a conexão, ela entusiasma, ela inspira, ela nos empolga e nós nos relacionamos através dessas emoções que a fala provoca, mas ela é volátil. A palavra escrita não, ela é duradoura, ela permanece, ela organiza, ela cria um método e ela perdura. E ela vai além, ela vai muito além do tempo e da nossa própria existência. Juntando essas duas competências, nós temos um discurso memorável. Então, quando praticamos a fala e a escrita, com certeza nós temos a capacidade de irmos além. A palavra liberta. Quando nós falamos, nós estamos presentes, nós estamos sendo vistos, estamos vendo, estamos conectando. Então ela é libertadora. Ela nos liberta daquilo que está aqui. Mas a palavra emudecida, engasgada, truncada, presa no peito ou no emaranhado do pensamento, essa nos aprisiona. Essa nos faz reféns. E aqui eu trago um exemplo que eu acho incomparável. O exemplo de um homem, não comum, de um rei. Rei George VI. Que um dia já virou filme. Acho que muitos aqui já viram o discurso do rei. Quem já viu, vamos lembrar. Quem não viu, eu recomendo que veja. O rei George VI nasceu príncipe Albert e era o segundo filho na linha sucessória do trono da Inglaterra. Príncipe Albert, apesar de ser príncipe, não vivia numa infância de sonhos, não. Ele teve uma infância muito sofrida, com muitas dores físicas, diabéticos, escrever com a mão esquerda. Prendia-se a mão ou castigava-se com reguadas. Não é, professora Branca? E isso traumatizou muito o príncipe Albert. Então ele se tornou taciturno, inseguro, tímido e desenvolveu uma gagueira enorme, muito severa. E assim ele chegou à fase adulta. Mas se casou, teve 2 filhas, mas ele procurava sempre estar nos bastidores da vida, mesmo sendo da família real, o que o obrigava muitas vezes a ter que discursar em público, o que era um suplício para ele e para todos os súditos, para todo o povo que está disputando, a dificuldade com que esse príncipe tentava se comunicar. E por pertencer à família real, muitas vezes ele era obrigado a sair do bastidor e passar por essa humilhação. A mulher dele, percebendo a necessidade de melhorar, procurou um terapeuta da voz. Numa época em que a fonoaudiologia ainda não era uma ciência, mas que havia já muita gente estudando a voz. E eles descobriram em Lionel um terapeuta excêntrico que trabalhava a respiração, tonalidade de voz,
fazia com que o método dele fosse criativo e inovador. E o príncipe se sujeitou a esse novo método e se aplicou nisso. Mas ele ia relutante. Até que um dia, Lionel aplicou os fones de ouvido nele e pediu para que ele lesse um texto enquanto ele escutava uma música. E Lionel gravou a leitura desse príncipe com o fone. Isto é, ele não estava escutando o que ele estava dizendo. E ao final, o príncipe descobriu que ele tinha lido tudo e não tinha gaguejado nenhuma vez. A partir desse momento, criou-se um elo de amizade, de confiança muito grande. Por isso ele continuou o tratamento. Mas enquanto o príncipe Albert procurava desenvolver a sua fala, o primogênito estava sendo preparado para ocupar o trono. O primogênito era o partido mais cobiçado da aristocracia europeia. Era solteiro, bonito, bem-falante, confiante. Era, assim, o oposto de Albert. E o rei, o velho rei, faleceu. E com isso, Eduardo subiu ao trono. Menos de um ano depois, ele pediu autorização para se casar e foi falar com a corte, com o parlamento, com a igreja, e lhes foi negado. Deram para ele o seguinte: essa mulher não, ela era americana, ela não tinha a mesma religião e ela era divorciada 2 vezes. Diante disso, falaram para ele: ou você abdica da sua amada, ou abdica do trono. E pasmem vocês, ele abdicou do trono. Ele abdicou desse trono, e ele com a mulher passaram para a história como o romance, melhor romance, mais bem visto do século. Foram para os Estados Unidos e viveram felizes para sempre, porque morreram juntos, né? Bom, isso fez com que o príncipe Albert, que vivia nos bastidores, de repente tinha que ocupar esse trono. A história empurrou o príncipe Albert dos bastidores para o palco dos acontecimentos. E aí, ele se tornou então o rei George VI. E tinha um desafio enorme. O desafio dele... Ah, não. Pulou? Mais um. Põe o vídeo para mim, por favor. O desafio dele era, deste rei, primeiro, a gagueira, como ele ia se tornar um líder. Eu acho que não é isso, não. Não tem som. Esse é o ele tinha que... Tati, pode dar uma mão lá para mim, por favor? Ele tinha que desenvolver a fala. Ele tinha que liderar uma nação. Muito bem. Mas precisa tirar o som. Obrigada. Ele tinha que desenvolver, então, a fala, porque ele ia liderar uma nação. Segundo lugar, ele tinha que apaziguar a nação. Por quê? Imaginem vocês a tensão, vivendo durante 25 anos com um rei. Esse rei morreu, assumiu um que abdicou. E, de repente, quem assumiu era um líder que não tinha postura de líder. Não sabia sequer falar, se comunicar. E a partir daí, então, ele enfrenta esses problemas. Ele sabia que ele tinha que ultrapassar todos esses obstáculos. E a primeira coisa que ele fez, então, foi aprofundar as lições que ele estava tendo com o
Lionel e apaziguar o seu reino, que além da tensão dessa transição de tronos, estavam vivendo na iminência da Segunda Guerra Mundial. Esta guerra foi deflagrada em 1939, o que obrigou este rei a ter que discursar para a nação, dar a notícia, essa trágica notícia, e ao mesmo tempo dizer: confie em mim. Então, o que fez o Lionel? Ele precisava elaborar um texto que fosse forte o bastante para reunir esta nação e dar a esse rei, então, autoridade, dar a ele o respeito necessário para ser realmente liderar uma nação para a guerra. E lá em um ambiente onde ia ser feita a primeira transmissão de sua vulnerabilidade, aquele ser inseguro, tímido, num soberano. E ele se transforma, então, no rei corajoso. Ele inspirou confiança na nação ao ponto de todos se unirem. E ele redefiniu a liderança, sabe por quê? O pai dele era George V, e ele passou a ser George VI. Isso ele consolidou a continuidade. E o príncipe Edward, que estava aqui no meio, desapareceu. Foi um incidente do percurso. Ele redefiniu uma liderança e deixou muito claro o seguinte: não precisa ser perfeito. O que é necessário é essa conexão. Não importa as imperfeições, o que importa é que nós possamos ser entendidos e nosso alcance chegue em cada um. Ele também deixou esse legado. Ele entrou para a história não só como um homem, um bom rei, mas como um homem que enfrentou as suas dificuldades de frente. E é um legado tão longo, eu diria eterno, que hoje nós estamos falando dele, 86 anos depois. Muito bem, o que isso tem a ver conosco aqui hoje, nos dias de hoje, né? Quais são os nossos desafios na era digital? Será que é importante a gente saber falar bem, escrever bem? Já que nós temos tantas ferramentas à nossa disposição, já que nós podemos entender, num toque de dedo, nós descobrimos se estamos errados, se estamos certos? Nunca nenhuma civilização chegou nesse nível em que a informação e a comunicação é democrática, atinge qualquer um em qualquer lugar do planeta. Só que também nos dá uma responsabilidade muito grande pelo que nós sabemos e da forma com que nós dizemos e como nos comportamos. A comunicação é percepção. Enquanto nós estamos falando, a nossa voz, eu diria que varia 30% só é captado, 70% é a comunicação não verbal, que é isso que a nossa palestrante anterior fez tão bem. Não precisava falar. Ela se fez entender sem dizer uma palavra na dança. E como que nós vamos fazer para melhorar a fala e a escrita nesses tempos de tantas ferramentas? É um admirável mundo novo, com tantos equipamentos e tanta parafernália que nem nós mesmos conseguimos estar atualizados com todos esses equipamentos. Mal a gente aprende um, nós já temos que aprender outro. Mas isso tudo nos impele a, sabe o quê?
a querer ajudar e a transformar. Vamos ver esse vídeo para entender o porquê que a comunicação é tão importante, saber se comunicar e que essa percepção chega correta ao outro. Fecha o olho, fecha o olho, deixa ele fechar, tá? Não se preocupe. Ó, nós vamos fazer agora um exercício para mostrar o nível de confiança que os seus funcionários têm um no outro. Porque se os seus funcionários têm confiança um no outro, facilita o dia a dia da empresa e a empresa só cresce, só vai para cima. Abre os braços, Isaac, tá? Abre os braços. Respira fundo, pode respirar bastante. Vamos testar a confiança. Você confia nos seus companheiros de trabalho seriamente. É isso aí. Respirou fundo, abriu o braço, deixa com a mão. E agora vai deixando o seu corpo cair. Vai, deixa o seu corpo cair. É bem isso que acontece conosco todos os dias. Não dessa forma, mas todos os dias a gente está passando informação, pegando informação e não prestamos atenção à forma com que estamos falando. Normalmente a gente fala, você não me ouviu direito. Eu falei, você que não entendeu. Não. Nós temos que pegar um feedback. É ver se a nossa explicação chegou a todos igualmente, da mesma forma. Opa. E aí está, né? Que ferramentas que a gente pode usar hoje para melhorar a nossa comunicação, já que nós temos que saber falar corretamente, de forma que a nossa mensagem chega o mais assertiva possível, do outro lado do planeta, muito além de nós. Bom, o velho hábito, aquele bem antigo, permanece: falar no espelho, falar, articular as palavras, fazer todas aquelas ginásticas faciais, todos os sons vocálicos, saber expressar-se, falar para fora. Vamos falar para dentro. É tão difícil quando a pessoa fala para dentro, não é? E usar esses equipamentos para poder ter um feedback nosso, se realmente a gente está conseguindo falar de forma entendível. E aqui nós temos... Opa! E aqui nós temos o verdadeiro rei, o rei George, a foto dele. A outra foto é ele com a rainha consorte, a que levou para a terapia, e no meio deles está a rainha Elizabeth, a que morreu há 3 anos atrás, e que teve um reinado de 70 anos. Ela era filha do rei que era gago e entrou para a história como o rei Coragem. Bom, entramos na vida, a nossa primeira comunicação qual é? É o choro. Nosso choro é a forma como que nós estreamos a vida. Cheguei, estou aqui. E vamos percorrendo até chegar ao último suspiro, quando no fim do túnel, quando apaga a nossa luz. Entre o nascimento e esse último suspiro, o cordão que faz a conexão nossa pela vida é a comunicação. Esse é o fio condutor da vida, a comunicação. E aqui eu deixo uma reflexão. Vamos fazer uma conexão pessoal com a trajetória desse rei. Se um rei, com todas aquelas dificuldades, vamos lembrar, gagueira, guerra, né? Um homem que não foi preparado para ser rei, ele conseguiu superar tudo isso e enfrentou bravamente. Qual é a dificuldade, né? Qual é o discurso que ainda falta para você fazer? E eu vou mais além. Assim como um rei tinha um microfone para resolver, eu pergunto:
Todos nós temos um microfone invisível. E todos nós temos que enfrentar esse microfone invisível. Está na hora de nós enfrentarmos. Enfrente-os, tá? Obrigada. Permanece aqui. Bom, eu gostaria de convidar a Lene, permaneça aqui, a nossa querida, para receber o nosso brinde. Caiu? Acho que caiu aí. Cadê? Acho que dentro da blusa caiu. Tem dentro caiu uma blusinha. Acho que caiu uma moedinha. Agora você pega o seu brinde. Acho que vai ter que ir. Deixa ela pegar o brinde dela. Mais uma salva de palmas para a nossa querida Nívia Melhorança Vicário. E que história linda essa do Rei George, né? E é engraçado que quando eu vi todos aqueles equipamentos da primeira transmissão de rádio, passa um filme na cabeça, porque quando a gente entrou no rádio há alguns anos atrás, os equipamentos eram daqueles tamanhos e realmente aquele jeito de falar, de colocar, chama-se texto de locução publicitária, né? Eles colocam as barras, as entonações, que além da sua leitura e da pontuação tradicional, a gente tem que ter isso também na comunicação para que vocês absorvam aquilo que a pessoa quer falar. E hoje, como a Nívia muito bem falou, a gente está tão acelerado que a gente não para falar direito e nem para ouvir direito. O rapaz caiu para frente porque também não esperou o rapaz terminar. Joga o seu corpo para trás. Ele falou, joga o corpo, ele já foi. Obrigada, Lili. Muito bom. Sim, perfeito. É bom, né? Mas vamos para a nossa última participação da noite. Eu gostaria de convidar para falar sobre a cultura da mídia, linguagem, comunicação e literatura no âmbito da modernidade sólida. Chamo ao palco a professora Ana Servilha, da Unemate, Sinop, Mato Grosso. Bem-vinda! Ana Servilha é pós-doutora em letras, doutora e mestra em estudos literários, pesquisas na área de literatura e vida social em países de língua portuguesa. É graduada em língua portuguesa e inglesa e nas respectivas literaturas. Vice-líder de grupo de pesquisa e estudos comparativos de literatura e integra a rede MT Ubuntu e compõe o corpo editorial da revista Moinhos. E para você eu passo a palavra. Muito obrigada. Tá. Quer pegar o meu? Pode ser. Bom, muito obrigada. Primeiramente, boa noite, pessoal. Gente, mais forte. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Agora sim, estamos no evento para pensar comunicação, linguagem, literatura, arte, cultura, acessos, políticas. Precisamos estar aqui no presente, celebrando uma relação de história, primeiramente. Né? Então, eu não posso começar minha fala antes de pensar que nós estamos completando, neste ano, 51 anos da cidade de Sinop. Uma cidade que acolhe, que é um polo educacional e que viabiliza ações quanto essas, que são únicas e fundamentais para pensar numa relação de desenvolvimento, de progresso, de ciência, de tecnologia. É fundamental pensarmos nisso, dos acessos que nós temos, né? Primeiramente. Pensar nessa experiência que me faz aqui hoje presente, que é a Universidade do Estado de Mato Grosso, que há 47 anos fomenta educação, ensino, pesquisa, extensão, articulação para além desse Estado, pensando as lonjuras, não os centros. Isso é importante. Pensar o modo de enunciação de sujeitos, de representações que nunca poderiam se ver nesse lugar que eu ocupo nesse momento. A menina que cresceu em Tangará, filha de uma família extremamente humilde, né? Literalmente nunca se pensou. E para além da educação básica, essa referência da minha família, e a Unemate, a Universidade do Estado de Mato Grosso, né? Iniciando na minha relação em Tangará da Serra, Unemate Tangará, viabilizou que eu, há 17 anos atrás, ingressasse no curso de licenciatura plena em letras. Isso transformou a minha vida,
Porque para além do lugar da audição, de ouvir, de observar, entrou a experiência também de narrar. Mas narrar a partir da responsabilidade. É o que a professora Nívia Melhorança bem salientou. O que narramos? O que registramos? Qual palavra evocamos? Linguagem, comunicação, literatura é o trabalho com a palavra. E principalmente no cenário contemporâneo, lidar com essa palavra que é registro, que é história, que é memória, que é o devir. Então, é um privilégio estar aqui pensando nessa relação da cidade de Sinop, 51 anos, da Universidade do Estado de Mato Grosso, 47 anos de história este ano, pensando nos seus 13 campos, e Sinop, nesse momento também, um mês de muita comemoração, de muito prestígio, 35 anos. Gente, vamos celebrar. Palmas para a Universidade do Estado de Mato Grosso, considerando meus acadêmicos e acadêmicos que estão aqui. É muito importante pensar e salientar que muitos profissionais que estão hoje colaborando para esse momento, para essa atividade, saíram da Universidade do Estado de Mato Grosso e ocupam lugares políticos de se pensar estruturas sociais outras que nos dizem: estamos no lugar onde deveríamos estar, temos que ter direito a ter direito. E celebrar a associação, a AGEB, de jornalistas e escritoras do Brasil, aqui sendo coordenada pela professora Leni Ziliotto, que, gente, que articulação bonita. Do sul ao norte, ao sudeste, centro-oeste, pessoas estão aqui fomentando relações que em muitos outros espaços ainda não há diálogo. Não há o poder de olharmos a comunicação para além dos aparelhos, tecnologias, sistemas que nos dizem: estamos mais próximos. Mais próximos do quê? De quem? Como nos movimentamos para além das tecnologias? Para além de uma parede que transmite slides, mas que talvez também não comunique, não brilhe os olhos, a mensagem não tenha receptor. É fundamental pensarmos isso. Então, primeiramente, é celebrar essa atividade, pensa na responsabilidade de estar aqui nesse espaço, em que a Unimat, assim como muitas instituições aqui, fomentam pensar mulheres nessa relação de poder, de decisão, de tomar à frente relações únicas que antes na história nunca se viu a possibilidade. Então, eu sou fruto da reitora Vera Maqueia, no qual a minha iniciação no mestrado se deu pela professora doutora Vera Maqueia, hoje reitora da Unimat. Hoje, nós temos, coordenando o curso de letras, a professora doutora Adriana Lins Precioso. Nós temos à frente do Prof. Letras, o mestrado profissional em letras, a professora Neuza Inês Filipense, ou seja, uma instituição também construída por mulheres que há 20, 30, 40, 50 anos se dedicam a esse espaço que eu, aos meus 35 anos, estou agora aqui tendo a oportunidade e tendo esse lugar de referência de tantas outras mulheres que vieram antes de mim e que abrem caminho e que caminham comigo. Porque não é só olhar o passado como algo arcaico, não é? Está lá no passado, não. Elas estão aqui. Elas estão presente e futuro também. Então, a gente precisa começar nesse parâmetro, E considerando o nosso pouco tempo de articulação, eu mudei um pouquinho a rota. Eu ia começar falando de um aspecto, mas eu acho importante pensar que eu parto dos estudos literários, dessa referência do trabalho com a literatura, e no último dia 30 partiu Luiz Fernando Veríssimo. Mais de 60 obras publicadas. Um intelectual à frente do seu tempo, que lá na década de 80 escrevia questões que vão ser fundamentadas depois, mas antes da teoria, o trabalho com a palavra, o trabalho com a literatura. Porque pensar a cultura da mídia, linguagem, comunicação e literatura é pensar o trabalho com a palavra, e a trabalho que me faz da existência é a literatura. Eu quero que vocês pensem comigo se tem sentido na rotina de vocês exigências da vida moderna. Uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo na década de 80. Vamos pensar nesse contexto. Vejam se faz parte da rotina de vocês. Essa perspectiva que o autor nos traz aqui em exigências da vida moderna. Viver em sociedade moderna contemporânea é lidar com o quê? Regras, estímulos, questões que nos dizem a todo momento no modo imperativo. Você deve.
É sua responsabilidade fazer com as tecnologias e ferramentas que você tem. Mas aí começa-se a discussão. Exigências da vida moderna. Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro. Todos os dias é necessário comer uma banana pelo potássio e também uma laranja pela vitamina C. Gente, vocês têm praticado isso? É todos os dias. Alguém diz que uma xícara de chá verde sem açúcar previne o diabetes. Bom, todos os dias deve-se tomar ao menos 2 litros de água e uriná-los, o que consome o dobro de tempo. Obviamente, né? Precisamos nos dedicar sempre. A modernidade é tempo. Tempo. Como lidamos com o tempo? Mediante diversas horas e atividades que nos dedicam a pensar no campo da linguagem, da enunciação, do discurso. Quem diz? Para quem diz e quais os canais que ele articula? Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos, que ninguém bem sabe o que é, mas aos tantos faz bem. Faz bem. Bom, cada dia uma aspirina previne um infarto. Cada dia uma aspirina previne um infarto. Tem sentido? Tem sentido? Uma aspirina que previne infarto. Vamos ver. Uma taça de vinho também. Uma dose de vinho branco vai estabilizar o sistema nervoso. Estão tomando vinho tinto, vinho branco? Não, ó, então não estão nas exigências da vida moderna. Um copo de cerveja bom. Não me lembro bem para o quê, mas também bem faz. Um copo de cerveja que, se você bebe com o vinho branco e o vinho tinto, obviamente você correrá um risco grave de ter um AVC e nem perceber. Não perceberá que viver nas relações da exigência da vida moderna é lidar entre 4 a 6 horas de refeição diariamente. E mastigar ao mínimo 100 vezes por dia. Obviamente, pensando em linguagem, comunicação, você deve assistir no mínimo 3 horas de TV ao dia, porque é necessário estar bem informado. Ir ao banheiro ou levar no jornal, obviamente, tempo é dinheiro. E já que levou, faço múltiplas ações e atividades, não é? Então, viver sobre as exigências da vida moderna é faça dentro de uma relação de 29 horas por dia, a solução que é tome banho com a boca aberta, e nisso você já escova seus dentes, chame seus amigos junto com seus pais, celebrar em conjunto. Bom, perceba que depois do meio-dia, depois da cerveja, depois do vinho, da maçã, de ir ao banheiro, eu vou e levo um jornal. Tchau, viva a vida com bom humor. Pergunto a vocês, exigências da vida moderna. Começa, dizem. No universo de 29 horas, as contas batem, fecham? Não. Então, falar da cultura da mídia e pensar numa relação, né, de modernidade sólida, vai partir desse pressuposto, vivemos uma realidade inventada por um sistema que é inatingível. E que nos faz, muitas vezes, não ter uma relação de educação que é para além da acadêmica, que é a concepção de Paulo Freire. A palavra de mundo precede a leitura da palavra escrita, acadêmica no sentido, olhamos as nossas realidades, a história nos conta. Vamos pensar na relação da cultura da mídia, trazendo uma perspectiva aqui breve. Douglas Kellner, filósofo norte-americano, analisou o século XX na perspectiva de que, após a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, a relação das tecnologias da cultura digital, das mídias, se expandiram para uma relação do quê? Capitalismo. Aquilo que era para uma experiência de guerra, de desordem, de instabilidade, gerou um novo cenário geopolítico. E todas aquelas tecnologias de informação, comunicação para alimentar um cenário de crise, se viu para uma relação de parcele em 30 vezes, 40 vezes. Você pode ter acesso às ferramentas e tecnologias que vão melhorar o seu tempo, a sua comunicação, vão melhorar a sua linguagem. Olha o chat GPT, né? Eu brinco com os meus alunos, né? Olha como nós escrevemos melhor e elaboramos melhor a partir das plataformas. Às vezes você tem que ser irônico
tal qual aqui o escritor Luiz Fernando Veríssimo. Viva a vida com bom humor, num cenário em que a gente precisa lidar com as coisas de maneira mais séria, com mais responsabilidade. Então, pensar a cultura da mídia temos os aparelhos, mas precisamos olhá-los no lugar de mediadores e da responsabilidade. A mesma internet que compartilha tantas referências negativas para jovens, crianças, adolescentes e adultos, é a mesma que compartilhou dentro da GEB nesse momento, para o universo de Brasil afora. É a mediação, é o conhecimento, é a união de um trabalho coletivo de instituições, de pessoas que se veem nesse lugar da responsabilidade de ler, de compreender, para além de linhas impressas. A humanidade se faz pela oralidade e pela escrita. E temos uma cultura da mídia hoje a nosso favor também. Jornalistas, escritoras de diversas áreas que levam cultura, literatura, arte, linguagem, ciência, pesquisa. E às vezes eu só vejo o aspecto negativo. Sim, como o Eduardo Said nos traz, de fraturas incalculáveis, de violências, exclusões e subalternizações. Mas que no presente também podem ser articulados para essa experiência aqui coletiva de debater e compartilhar aquilo que é a palavra que cura, que acolhe, que constrói um repertório novo de acessos, né? E pensando na modernidade sólida, do Zygmunt Bauman, que é que até na década de 60, antes de uma relação da gente pensar de fato políticas, vamos pensar na nossa Constituição Federal, em 88, né? O princípio do artigo 5º. Brasileiros e estrangeiros residentes no país tem o princípio da dignidade da vida, educação, arte. Brasileiros e estrangeiros, todos devem ter o princípio da educação. Dever do Estado, da família, de toda a comunidade. Então, eu trabalho com a palavra, com a linguagem, uma modernidade sólida, para além dos estatutos que haviam, quem tinha o direito a? Quem tinha o direito de, vamos pensar, literatura produzida por mulheres. Marli Walker escreveu a obra, né? 3 séculos de poesia em Mato Grosso. Mulheres que agora, por movimentos como esse, conseguem ter um repertório de se verem lidas, acessadas, conhecidas por uma experiência para além da invisibilidade, do apagamento histórico. Quando olhamos repertórios de gênero, classe e raça de comunidades que agora conseguem dizer: eu quero viver para além de um quarto de despejo, como Carolina Maria de Jesus. Eu não quero viver a experiência de água de Barrela, Eliana Alves Cruz. Eu não quero viver sobre a experiência do fim do mundo. Eu quero, como Ailton Krenak, vamos criar ideias para adiar o fim do mundo. Vamos criar. Porque os aparelhos, as tecnologias, aquilo que nos fomenta desde o século XVIII, não é para violência, para guerra, para desunião, se olharmos com essa intenção. Qual é a intenção do nosso olhar sobre essa experiência da linguagem, do registro, e de como lidamos com as questões de história, de memória, e o principal, de contemporaneidade. Por agora. Não há ideia de futuro sem ação. E uma ação que não parte sozinha. A Jane Pita, olha, um privilégio ouvir, e você falou muito bem. Sozinho você chega longe, mas num coletivo se transmuta séculos. De vozes que ecoam e que escrevem. Spivak, né? Pode o subalterno falar? Não só fala como escreve. Compartilha e se torna também fundamental em instituições como a GEB, como a UFMT, como a UNEMAT, como a educação municipal do estado do município de Sinop e tantas outras instituições que estão construindo uma modernidade sólida, assim, com valores, com oportunidades e de uma população que quer, sim, participar de movimentos como esses. Eu estou na educação pública há 12 anos. Hoje eu tenho o privilégio de olhar essa realidade muito de perto, entre a educação básica, graduação e hoje também a pós-graduação. E sempre nos vem da ideia, o modo de alguém diz, não tem interesse em cultura, em literatura, nos fatos de um cotidiano. Tem interesse sim, mas é necessário criar oportunidade, acesso, políticas. É necessário que a gente veja, novamente, que todos nós podemos ser mediadores da mudança. Porque ela não acaba num projeto arquitetônico de 4 paredes.
é só o início. É só o começo. O começo de uma revolução, de novo, que começa no hoje, no agora. Então, pergunto a vocês, quais são as exigências da vida moderna? Quais são? Nos voltarmos não para as máquinas, sistemas. Eles já nos dizem que isso não resolve a fratura incalculável que é do presente. Como lidamos com os anseios e as necessidades do que é humano? Temos celulares, automóveis, ar-condicionado, tantas ferramentas que os nossos há 30, 40, 50 anos, não, quando tiver essas ferramentas, essas possibilidades, a sociedade será outra. Já temos. Qual é a desculpa que nós temos agora? O que nos falta? O que nos falta? E essa que é a questão, o debate. Que a cultura da mídia pode sim subverter, trazer representações, linguagens que não dialogam com o contemporâneo no sentido que eu acredito. Pedagogia da autonomia, da esperança, pedagogia que se faz de novo com coletivos que pensam para além de si. Para além de si. Porque, novamente, eu só estou aqui porque muitas pensaram de mim que talvez eu não valha o espaço de acesso hoje, mas outras virão. Amanhã chegará, esse amanhã chegou, eu estou aqui. E para fechar minha fala, eu vou compartilhar uma experiência que, assim como eu, a escritora Marlene Walker conhece. Gente, leiam mulheres. Né? Leiam mulheres. Tem uma exposição de várias autoras aqui. E ela, assim como eu, também é fruto da Unemate. Marlene Walker, que hoje está na Academia Mato Grossense de Letras, né? Hoje diretora do FMT em Cuiabá, uma referência de relações de pesquisa e literatura. Em 96, era aluna de letras do curso da Unemate. E hoje ela compartilha mais de 30 anos com seus alunos, com a sua relação de literatura, de pesquisa. E, assim como ela, eu acredito que a palavra é verbo no sentido de ação. A palavra é verbo no sentido de ação. Então, para fechar minha fala, eu compartilho para vocês uma experiência, de novo, que parte da literatura. Verbo. Impossível avaliar o risco de um verbo preso na garganta. Pode morrer ou matar, conforme a dimensão do resíduo ósseo. Eu não matarei com o resto de palavra, ossatura triturada, expelida aos trancos. Mas não morrerei engasgada, com um pedaço de osso atravessado no glote. Não sou mulher de recados, usar meu repertório é ação que me compete. Deixarei que as palavras desandem mundo afora. Obrigada. 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 Obrigada, Leni. Obrigada. Mais uma salva de palmas para a nossa querida Ana Sevilha. Obrigada. Quero te chamar de Regiane. Enquanto as meninas vão tirando as fotos e se posicionando para a foto oficial das palestrantes de hoje, a gente convida vocês a participar amanhã, que nós temos a 5ª Talk Comunicação aqui na Unemate. E eu quero, primeiramente, as meninas vão tirar as fotos e já convido as agilianas aqui presentes para virem aqui para o palco, para a gente fazer a nossa celebração de 2 anos de AGEB Mato Grosso. Todas as agilianas ao palco para o brinde. Aqui? Tá bom. Já aproveita para subir aqui ao palco para a gente fazer a foto oficial, enquanto o nosso fotógrafo master está aí fotografando as nossas palestrantes de hoje. Agradecimentos a Nívia Melhorança, a Diane Pita, também a Caroline. Caroline, agora falei teu nome certo, tá? É porque estava escrito Caroline. Opa, mas eu sou culpada. Obrigada. E eu queria agradecer mais uma vez ao Unemate, que tão gentilmente nos recebeu, que nos proporcionou um espaço maravilhoso para poder propagar as palavras. E eu gostaria de agradecer também a presença de todos vocês e convidar vocês para aqui para frente para a gente fazer uma foto oficial de todo mundo antes de ir embora. Sei que vocês estão cansados.
Sim, já falei, elas vão pegar o champanhe. Obrigada, As Adrianas professor. Eu que estão agradeço. posicionando aqui na mandei umas frente, as fotos, meninas mas ficaram vão pegar o horríveis. champanhe, o brinde. Depois eu já Diretor, tirou obrigado. algumas, eu te mando. Tá? Obrigada. Pelo trabalho, eu que agradeço. Por que não faz lá no salão que tá todo negócio? Foi bom. As Julianas, antes do brinde, fazer uma foto oficial aqui na frente, por favor. Você tem material escrito, eu Mais gostaria uma de vez, ler. muito obrigada. Sim, Espero eu todos depois, vocês sim, aqui amanhã para a gente Você tá com grupo, compartilhar tá? mais conhecimento, literatura, Sim, eu cultura, mando. Oi, tá? junto Vou com o salvar. Salão do Livro. Enquanto as agelianas se dirigem aqui para o palco, para a nossa foto oficial da abertura do congresso. Porque assim, e causa logo crítica, mais, né? Porque a mídia ali à frente manipula, a o gente vai sistema fazer manipula, mas quem brinde lá media fora. isso? Não somos nós? Vem só Quem compartilhar, Deixa aqui, vamos Renata. acessar. Deixa aqui os negócios. Falta essa referência, né, de acesso. Falta orientação. A Naide. Vai no instinto, vai no Deixa aí, vai tirar uma foto ali, que aí depois a gente Senso tira comum, o né? negócio. Porque os outros dizem, alguém diz. Sim, mas ela vai te deixar aqui para tirar foto. Deixa aqui, deixa aí. Você tem? Não, Vamos lá. eu não. Todas as agelianas estão aqui? Ah, sim, vamos. Deixa eu colocar no chão. Diretora de Cultura, Josi, gostaria de, em nome da AGEB, agradecer. Obrigada. Vem pra cá, vem aqui. Parabéns pelo trabalho. Sou sua fã, porque, olha, não é fácil, né? Ocupar espaço. Em que é uma luta coletiva, né? De quantas mulheres, coordenadoria, ações, né? Hoje um índice de feminicidio Todas as também. agelianas já estão presentes aqui na frente? Machista. Extremamente. Tem guerra, olha só, eu sei o que eu faço. Mas sobe. Mas vamos fazer um registro. Vamos. Conhecer. Prazer é meu. Não tem problema, Obrigada. sobe aqui. Hoje, Cássia de Itacará. Não, aqui. Venha. Eu falei da minha origem bem-vinda. porque né, a minha relação partiu de Itangará. Tô aqui em 4 Aí, anos. em pra escola. frente. Mas mostrar, né, que olha, instituições né, que olham pro povo no interior, né, em outras realidades, né? E eu vim pra Sinop, foi um encontro lindo de pessoas que trabalham, que acreditam também, né, que fomentam. Encantada. Minha filha tá fazendo Josi. Gente, Josi. parabéns. Josi, sobe aqui. tudo dessa casa. Eu falo assim, eu sou muito grata por compartilhar essa foto. Não é? Pode esquecer mais. Ali, menina. Nossa, eu sou muito grata. Aê, vamos lá. E adorei. Eu vou comprar esse livro pra esse já vou ler. Sim, a gente precisa, né? Eu trabalho com isso de mulheres. Aí, vamos lá. Obrigada. Obrigada. Ah, sim, perdão. Aê. Filma. Obrigada. Aê. Tá. Tá, encerra. Cadê a Nívia? A Nívia não vai. Estou sendo filmado no meu celular, não. Agora. Se manda. Aí. Agora comemorou. Ei! Encerra aí. Qualquer um, é só ligar. Vou passar. Você já encerra. Pronto, aí você convida. Gente, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Vou passar a palavra para a Lene Zilioto para as considerações finais. Pessoal, agora eu convido vocês para estarem no convidado do nosso especial das autoridades, as autoridades presentes, para a gente cantar parabéns de 2 anos da JEP e a gente tentar o aniversário de 2 anos da JEP, agradecendo a todos vocês e a presença de vocês. Obrigada. Não deu tempo. Não deu tempo.